Olá, está começando o programa Mais Vida para Você, um programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia, hoje com a nossa sala de visitas. Está aqui conosco o nosso querido amigo Macedo. Macedo é fotógrafo profissional e ele tem uma experiência rica para estar compartilhando conosco. Ele viveu dramas e dificuldades com o alcoolismo. E ele vai compartilhar conosco essa experiência. Macedo, você pode nos contar um pouco a respeito dessa sua passagem com a experiência do álcool? Sim, com certeza. Aliás, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Mas eu iniciaria dizendo o seguinte, o problema com o álcool, ele começa quando ele ainda não é um problema com o álcool. Ele começa exatamente quando o jovem começa a fazer uso do álcool, achando que aqueles momentos de prazer são gratificantes na vida dele, quebrando constrangimentos, timidez, dando a ele um pouco mais de coragem, ou mesmo fuga de alguns problemas que eventualmente ele viva na vida pessoal dele. O fato é que eu passei por uma dessas situações e o álcool eu descobri ainda bem jovem, era adolescente, mas na época não era um problema, obviamente. E ao longo dos anos ele foi se tornando um problema na medida em que o nível de tolerância no consumo do álcool foi aumentando. Então eu sempre precisava de uma dose sempre maior. E isso foi me levando dia após dia para o que eu chamo para o ralo do fundo do poço. E nesse processo lento, mas contínuo, esse processo de dependência do álcool fez com que eu fosse acumulando muitas perdas. Eu posso citar várias, mas eu gostaria de sublinhar pelo menos duas perdas: a família e a dignidade, o trabalho. Então, eu só posso dizer que quem conhece o álcool e subestima o nível de dependência que ele causa, está brincando com a morte, com a própria morte. Morte no sentido social, familiar, relacional, profissional. Você, quando teve consciência de que era um dependente do álcool, qual foi a sua atitude, quais foram as suas atitudes para que você pudesse, como eu sei que você está livre dessa situação hoje, como você lidou com isso e quais foram as situações que você teve que lidar para se tornar uma pessoa equilibrada e uma pessoa agora sob controle desse álcool? Lamentavelmente, para chegar ao nível de consciência para fazer uma escolha de mudança, em via de regra, o alcoólatra ele já está, como eu disse há pouco, no ralo do subsolo do fundo do poço. Até porque um dos princípios do Alcoólicos Anônimos, dos 12 princípios, o primeiro princípio, começa com o verbo, na primeira pessoa. Reconheço que perdi o controle, etc. e tal. Ou seja, você só reconhece que tem o problema quando você já não tem mais no que se agarrar. Você já perdeu tudo que tinha e aí você está no desespero total. E é numa situação dessa em que agora vem um outro aspecto, é que Deus consegue lidar com você. Não que Deus não consiga lidar em alguma situação, mas nós impedimos muitas vezes Deus de agir na sua vida antes que o mal maior aconteça. Mas quando você está no ralo do subsolo do fundo do poço, aí a tua arrogância, a tua soberba, a tua autossuficiência, tudo isso está vazando para dentro do ralo do subsolo do fundo do poço. E aí Deus começa a perceber em você um solo fértil, sem resistência, para poder intervir. E como é que se deu isso? Bom, aí Deus usa de inúmeras maneiras. A minha experiência, que não necessariamente é a experiência de outras pessoas, ele colocou os seus servos, os seus homens, as suas mulheres, a igreja na minha vida. No meu caso, ele colocou a Igreja Presbiteriana Filadélfia. Aqui não é nenhuma afirmação retórica por ser a minha igreja que eu frequento. Mas a Igreja Presbiteriana, assim como outras igrejas, a Igreja Presbiteriana Filadélfia foi colocada na minha vida através da sua liderança. E essa liderança sugeriu que eu fosse internado. E essa liderança bancou a internação do meu tratamento. E durante alguns meses eu fiquei internado numa instituição aqui de Curitiba, e foi ali
que eu descobri que toda a minha força de vontade era algo que não dava para continuar insistindo nela. Porque a minha força de vontade era puramente humana. Certo. E essa força de vontade ela tinha que ser submetida à intervenção de Deus. E aí foi quando eu joguei a toalha, baixei as defesas e me entreguei e falei, Deus, agora está por sua conta. E aí Deus fez toda a obra na minha vida. Você teve uma experiência com Jesus, pelo que eu sei, e essa experiência te levou a ter forças para vencer o pós-clínica. Como é que foi e como é que está a sua vida depois que você saiu da clínica? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro para os telespectadores que o processo de recuperação, como eu disse, é um processo. Ele não é um acontecimento. A tua experiência com Deus, ou a minha experiência com Deus, ela não é um acontecimento, um fato isolado no tempo e no espaço. O processo de recuperação do dependente químico, que agora eu faço aqui eu faço uma expansão para outras drogas lícitas e ilícitas, ela se dá num processo. É um processo diário, é um processo lento. Porque Deus, Ele pode até, se Ele quiser, porque Ele é soberano, se Ele quiser, Ele pode fazer as coisas acontecerem de um minuto para outro. Mas, em via de regra, Deus age através de um processo. Até porque é no processo que a gente cresce. É no processo que você começa a se conhecer. É no processo que você começa a conhecer a Deus. Então, é um processo que dia após dia você vai acumulando, você vai colecionando vitórias. Às vezes, talvez até alguma derrota, até alguma recaída. Mas o importante, que isso tem que ficar bem claro, é que é um processo. E hoje, Macedo, para a gente encerrar e fechar aqui essa nossa entrevista que está gostosa, mas o tempo não nos permite continuar muito tempo. E para encerrar, como está você hoje? Olha, eu diria que a minha vida está ótima, mas não está ótima daquela pessoa que vê tudo azul, que vê tudo de forma como aquela figura da literatura chamada Poliana, que ela via tudo do lado positivo e não existia nada de ruim. Não, eu tenho desafios, tenho minhas tristezas, tenho meus momentos de dificuldade. Mas o que é bom hoje é saber que existe um Deus que me ama de forma sobremaneira e me vê exatamente como eu sou. E não como eu gostaria que fosse, até porque Ele sabe que eu nunca vou ser aquilo que eu gostaria de ser. Isso chama-se graça. E essa graça na minha vida se renova toda manhã. E é nessa esperança, nessa convicção que os meus dias, eles iniciam e terminam, na certeza de que existe um Deus amoroso que me sustenta, que me supre em todas as minhas necessidades. Não preciso mais do álcool, não preciso mais dele. Porque agora Deus, Ele supre todas as minhas necessidades. Ok, muito obrigado, Macedo, por essa sua prontidão de estar aqui conosco. Tenho certeza que você que está nos vendo pôde receber essa palavra de ânimo, de estímulo, porque aquilo que Deus fez, está fazendo na vida do Macedo, pode e quer fazer na sua vida também. Macedo, eu quero orar com você, quero orar com cada telespectador nesse momento, para que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, possa fazer também na sua vida. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo que aqui passamos, pela presença do Macedo, e quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida do Macedo e de todas as pessoas que estão nos vendo, que possam ter a mesma luta que o Macedo teve e continua tendo, Senhor, para continuar firme, não se deixando levar pelos enganos das trevas e desse mundo. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dele e de todas as pessoas que estão nos vendo agora também, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a estar conosco no nosso próximo programa. Mais Vida para você terá uma palavra de força e vitória na sua vida. Muito obrigado e até lá.